Muito bem, exatas 17 horas, hoje é 22 de novembro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia. Eu sou Joanisval Gonçalves e nós estamos começando mais uma das nossas lives. Bem-vindo, Matheus. O som tá bom, a imagem tá boa? Como é que tá aí? Vai me dizendo. Luciana chegou também. Luciano. Som e imagem tão bons? Ótimo, muito bom, muito bom. Flávia entrou também, bem-vinda. Então vamos começar a conversa aqui sobre o maior o maior julgamento da história. Você que está vindo pela primeira vez, quer dizer, e essa live vai ficar no nosso canal do YouTube, Joanisval BSB. Quem está vendo pela primeira vez sabe que desde agosto a gente tem feito algumas lives aqui pelo nosso perfil. Barão das Capivaras, bem-vindo. A gente tem feito nossas lives aqui pelo nosso perfil do Instagram. E, Márcio, bem-vindo. Bem-vinda, Ana. Já fica o destaque aí da professora de italiano, que tem um curso de italiano muito interessante, o curso online. Quem tiver interesse em fazer italiano, tá aí, Italiano Descomplicado, com a professora Ana. Então, Ana chegando aí, quem precisar de um curso bem bacana de italiano. Tchau, cara! A gente tem feito essas lives, como você sabe, desde agosto. Começamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, bem-vindo, Ivanilde, começamos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial também, falamos sobre a história da atividade de inteligência, falamos sobre a independência do Brasil, o processo de independência do Brasil. Olá, Ivanilde, nossas guerras de independência. E tem sido um papo interessante, há mais de 4 meses, a gente tem conversado sobre esses temas interessantes aqui. Todas essas lives estão disponíveis. A Luana chegou também, André. Todas essas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, tudo junto lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, eu o convido. Bem-vinda, Lívia. Lívia sempre presente também. Um abraço para você, para o Hélio, para as crianças aí na Colômbia. Eu tenho bons amigos, meu caríssimo irmão Márcio. Bem-vindo. Joanisval BSB, no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, curta, veja os vídeos, né? Então, tá disponível lá. E quem tá chegando também, quem tá assistindo a nossa live pela primeira vez, sabe que nesses minutinhos iniciais, nesses primeiros minutinhos, enquanto o pessoal chega, a gente faz a primeira parte, que é sobre as efemérides da semana. Efemérides da semana, desde a segunda-feira, a gente pega esses acontecimentos importantes. E aí eu queria começar pela data de hoje. Exatamente hoje, num dia 22 de novembro do ano de 1963, o presidente JFK, o presidente John Fitzgerald Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos. Quase que não sai esse nome irlandês aí, né? Do presidente Kennedy. 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy sofreu o atentado e veio a falecer, gerando uma grande comoção no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e um choque para todo mundo. Então eu começo essa semana lembrando dessa efeméride, efeméride importante na história dos Estados Unidos. Mas vamos um pouquinho para trás, eu anotei aqui, você sabe que eu sempre carrego meu bloquinho aqui de anotações, né? Exatamente, Matheus, Lee Harvey Oswald teria sido o responsável pelo assassinato do Kennedy no meio da Guerra Fria. Eu estou falando, Márcio, bem-vindo, eu estou falando das efemérides.
no meio da Guerra Fria. E por falar em Guerra Fria, só lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram, dá tempo de se inscrever no nosso curso online sobre Guerra Fria, dias 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22 horas. Ainda dá tempo de se inscrever, daqui a pouco a Beatriz chega e vai colocar aqui pra gente o link para o formulário de inscrição. E se você também quiser, depois da nossa live, não vai agora não, tem lá no nosso perfil o link para inscrição no nosso curso online. A Lívia disse que adorou a canequinha. Esse daqui é um trabalho de Atos Bulcão e é comprado aqui na loja de Atos Bulcão, aqui em Brasília, né? Então, fica a dica, sempre um presente legal. Não estou ganhando jabá da loja não, hein? Isso aqui tudo comprei com os meus próprios recursos, tá? Uma outra efeméride importante, essa importantíssima, agora indo para o começo da semana, aconteceu no dia 17 de novembro de 1889. É um dos dias nefastos da história do Brasil. Foi quando a família imperial brasileira partiu para o exílio. Depois do golpe de 15 de novembro de 1889, a família imperial foi expulsa, foi banida às pressas do Brasil. Isso provocou um profundo desgosto na imperatriz, que acabou morrendo alguns dias depois, né? O nosso imperador, o nosso segundo imperador, Dom Pedro II, nunca se recuperou da perda da sua esposa e sofreu muito com esse banimento. E aqui eu deixo sempre o registro, além do erro da República, esse foi o outro grande erro que os republicanos cometeram: expulsar, banir a família imperial e fazer aquilo com um homem que tinha dedicado a sua vida inteira a serviço da nação. Dia nefasto para a história do Brasil, o dia da partida da família imperial, 17 de novembro de 1889. Foi no dia 17 de novembro, eu anotei aqui, só que aí de 1913, que ocorreu a abertura do Canal do Panamá. Olha que interessante, o Canal do Panamá foi aberto, foi construído pelos americanos, e em 1913, exatamente num dia 17 de novembro, o canal foi aberto à navegação. É isso aí, Márcio. Positivistas fanáticos expulsaram a nossa família imperial, derrubaram o nosso imperador e sacrificaram a história do Brasil. O Canal do Panamá foi primeiramente os franceses que tentaram construir. Ferdinand de Lesseps, que havia construído o Canal de Suez, tentou construir o primeiro Canal do Panamá. Aquilo não deu certo, né? Muita gente morrendo de malária, a situação muito complicada. Bem-vinda, Thalita, também. E foi com os americanos, com o presidente Ted Roosevelt, que finalmente abriram o Canal do Panamá, e nessa data, 17 de novembro de 1913, salve Marco, 17 de novembro de 1913, finalmente a navegação entre o Pacífico e o Atlântico foi tremendamente facilitada com esse canal. Esse canal que evitava, assim, a necessidade de se descer a América do Sul toda, né, de se contornar a América do Sul toda, passar ali por Drake para conseguir, e pelo Estreito de Magalhães, para conseguir chegar do Atlântico ao Pacífico. Então, é uma data memorável que vale a pena ser lembrada. E o 17 está cheio também, né? Foi no dia 17 de novembro de 1989, portanto, 100 anos depois do banimento da família real, que começou a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, né? Houve uma manifestação de estudantes em Praga, e essa manifestação foi reprimida, e isso deu início à revolta dos tchecos, que acabariam derrubando o regime comunista em dezembro, de uma forma muito tranquila, no final das contas, né?
dia 29 de dezembro, cai o regime comunista. A gente vai falar disso, inclusive, no nosso curso online, no nosso mini curso sobre Guerra Fria, dias 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22. Eu vi que a Beatriz chegou, daqui a pouco ela vai colocar o link aí para o nosso curso online sobre Guerra Fria, e esse vai ser um dos temas, né? O fim da Guerra Fria, o colapso do bloco soviético, a queda do muro de Berlim. Eu estou preparando as aulas, tá bem legal essa preparação, né? A gente vai ter, como eu já disse, uma série de elementos pictográficos, né? Com filmes. Claro que eu não vou passar filmes durante a aula, mas eu vou deixar no material que vai ficar para você. Eu vou deixar os filmes. O Barão das Capivaras está ansioso, ele já se inscreveu, que eu sei disso, né? Eu vou deixar filmes para quem quiser ver, muita imagem. Eu tenho trabalhado com muito cartaz de propaganda da época, então é muito interessante a propaganda soviética, a propaganda do bloco capitalista também. Vai ser um curso interessante. 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22, ainda dá tempo de se inscrever. E tem uma novidade: eu vou sortear um livro entre os inscritos, entre os participantes do nosso mini curso online sobre Guerra Fria. No primeiro dia, ou melhor, no segundo dia de aula, 8 de dezembro, eu vou sortear um livro. Afinal de contas, para mim, 8 de dezembro é um dia importantíssimo, é o dia do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, a gente vai estar tendo a nossa aula do mini curso online, e também vou fazer um sorteio de um livro para os participantes. Então, aqueles que quiserem se inscrever, ainda dá tempo, a gente ainda tem vaga e vai ser muito divertido. Ainda com as efemérides para encerrar, hoje eu vou encerrar mais cedo, viu? Mas não posso deixar de lembrar de uma efeméride importante que aconteceu aí no dia 19 de novembro do ano do Senhor de 1863. Em Gettysburg, na Pensilvânia, o presidente Abraham Lincoln fez o seu famoso discurso, discurso de Gettysburg, né? Foi nessa data, em 63, no dia 19 de novembro, que ele fez o discurso que entraria para a história, um discurso curtinho, fourscore, aí ele começa a falar, há tantos anos os nossos pais fundaram essa nação. É um discurso muito bonito que toda criança aprende nos Estados Unidos, né? E é um discurso de unidade nacional e de tributo aos mortos em Gettysburg. A Batalha de Gettysburg aconteceu em julho de 1863, foi uma batalha tremendamente violenta entre as forças da União e as forças confederadas, e nesse momento é um momento de tributo que Lincoln faz a todos os mortos, a todos aqueles que tombaram naquele conflito. Então vale a pena lembrar, e quem tiver interesse depois procurar sobre o discurso de Gettysburg. A Lívia está dizendo que dia 28/11 é o aniversário do Hélio Franchini Neto. Meu abraço ao Hélio. Hélio tinha que ser sagitariano também, né? Não podia ser diferente. O Hélio, que inclusive fez 2 lives conosco aqui, foram 2 lives sensacionais sobre o processo de independência, sobre as guerras de independência, e que em breve fará outras conosco, porque foi bem interessante as lives com Hélio Franchini. Mais uma data para fechar, quer dizer, antes do tema de hoje, 19 de novembro, aí de 1942, e aí eu estou falando de União Soviética. 19 de novembro de 1942, às margens do rio Volga, começa a ofensiva de Stalingrado, a ofensiva soviética, comandada pelo Marechal George Zhukov, e essa ofensiva é a reviravolta na Batalha de Stalingrado. Os russos repelem os alemães e os russos soviéticos, melhor dizendo, vão cercar mais de 200 mil alemães ali, né? E a Batalha de Stalingrado envolve números que chegam à escala de milhões, né? E os alemães ali foram cercados. Os alemães que haviam chegado em Stalingrado, começado a Batalha de Stalingrado em julho, agosto de 42,
quando chegamos agora em novembro, quando chegamos agora em novembro, a gente tem a contraofensiva soviética, a contraofensiva, e aí os alemães vão passar pelo pior período dos exércitos alemães até então, na Segunda Guerra Mundial. Depois vem o inverno, e a gente vai ter uma live aqui sobre guerra no inverno. Mais para o final do ano a gente vai ter uma live sobre guerra no inverno, ok? Então, o contra-ataque soviético. A Luana está dizendo aí, está agradecendo, ela diz que já comprou o livro Independência e Morte, do Hélio Franchini Neto. É uma grande recomendação, o livro é fora de série. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a independência do Brasil, recomendo muito o livro do meu caríssimo amigo Hélio, que é historiador, é diplomata e é um profundo conhecedor da independência do Brasil. O meu abraço para o meu pai, que acabou de chegar também, fico muito feliz, papai chegou aí. E vamos então, às 17 horas e 16 minutos, nós vamos falar rapidamente do maior julgamento da história, do julgamento dos grandes criminosos de guerra. Vander chegou também, dos grandes criminosos de guerra de Nuremberg. Por que hoje essa live é dedicada ao maior julgamento da história? Olha, minha mãe entrou também, já temos um público bom. Papai e mamãe chegando aí, eu já fico contente, não que eu não estivesse contente com os demais, mas meu pai e minha mãe, né, 88 e 77 anos, é uma presença que me deixa muito feliz. Por que eu escolhi hoje para falar dessa data? Porque exatamente no dia 20 de novembro de 1945, portanto, há 75 anos, começava na cidade de Nuremberg o julgamento dos grandes criminosos de guerra. O julgamento que seria marcante e que seria um divisor de águas na história do direito internacional, na história do século XX, e que é considerado indubitavelmente o maior julgamento da história. Então a ideia é falar um pouco sobre o julgamento de Nuremberg, é conversar com você um pouco sobre esse julgamento que me é muito caro, O meu mestrado em história, lá na década de 90, foi sobre o julgamento de Nuremberg. E o primeiro livro escrito por um lusófono sobre o julgamento é o meu. O primeiro livro que nós escrevemos no início deste século. A primeira edição, essa é a segunda, a primeira é de 2001, Tribunal de Nuremberg, foi a minha primeira obra, meu primeiro livro solo, e é um livro que é um julgamento, é uma história que me é muito marcante. Hoje você só vai encontrar o meu livro sobre o julgamento de Nuremberg em sebos. A segunda, nós tivemos uma segunda edição. A editora, no final das contas, faliu, a editora sem me ter pago os direitos autorais, né? Acontece, a editora Renovar faliu, e eu ainda consegui adquirir dos funcionários da editora alguns exemplares. Mas quem sabe no futuro a gente lance mais uma edição do julgamento de Nuremberg. Aquele o Márcio está falando que leu aquele escrito pelo psiquiatra dos presos. Sim, o Gilbert, que escreveu, ele era oficial do exército americano, era de origem judaica, né? E foi o psiquiatra encarregado do julgamento, do acompanhamento dos presos. Vamos falar então sobre o julgamento de Nuremberg, porque a gente tem pouco tempo. Aqueles que tiverem alguma pergunta ou coisa parecida, eu peço que utilizem essa teclazinha que tem aqui de interrogação, porque às vezes os nomes passam muito rápido, as mensagens passam muito rapidamente, e aí eu não consigo responder. Mas se você deixar a interrogaçãozinha, a gente vai tentar responder. Hoje a live acaba mais cedo, acaba umas 5:50, mais ou menos, porque eu tô com outro compromisso logo em seguida, mas eu acho que dá tempo da gente conversar sobre o maior julgamento da história. Maior julgamento, eu vou falar dele também no nosso mini curso online sobre Guerra Fria, e ainda dá tempo de você se inscrever para o curso que começa no dia 1º de dezembro. Bom, o que eu anotei aqui? O que eu anotei aqui sobre o julgamento de Nuremberg? Qual é o contexto daquele julgamento? Uma primeira coisa que é importante entender sobre o julgamento de Nuremberg é que o julgamento é tremendamente simbólico.
ele é marcado por um simbolismo muito forte, do início ao final. Um simbolismo que envolve os participantes, os crimes, os juízes, a acusação, as vítimas, o processo como um todo. Nada é por acaso no julgamento de Nuremberg. Vamos contextualizar o julgamento. A gente vive o final da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada. Eu estou falando de julho de 1945. Olha aí, a Beatriz botou o link para o formulário de inscrição no minicurso online sobre Guerra Fria. Então, quem quiser, tem aí. E a Beatriz está nos ajudando muito nisso. Obrigado, Bia. Lembrando que eu vou fazer um sorteio de um livro para todos aqueles que estiverem participando, para todos aqueles que forem participar do nosso minicurso sobre Guerra Fria. Tá? Ainda dá tempo de se inscrever. Final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, a guerra continuava com o Japão, estou falando de julho de 45, e os aliados, os três grandes, mais a França, né, a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, junto com a França, se reúnem, os seus representantes, olá Túlios, bem-vindo, os seus representantes se reúnem, e a grande pergunta que se fazia é, depois de tudo que nós vivenciamos, depois de 6 anos de guerra, depois da destruição massiva, não só da Europa, mas em várias partes do globo, o que a gente vai fazer com os derrotados? O que a gente vai fazer com aqueles que perderam? O que a gente vai fazer com os líderes que levaram a Alemanha ao nazismo, que levaram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial? E essa é uma discussão que começa mais cedo, que começa já durante a guerra, né? Porque durante a guerra, em 43, a gente tem a Declaração de Moscou, na Conferência de Moscou, onde os aliados já dizem, ai dos vencidos. Aqueles que forem derrotar, aqueles que já se sujaram, que ainda não se sujaram no sangue dos inocentes, não façam, porque quando essa guerra acabar, nós aliados vamos vencer e vamos punir os responsáveis por essa carnificina. Claro que eu passo aí por uma propaganda de guerra muito forte, porque os alemães também fizeram isso. Os alemães também disseram que iam julgar os criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial assim que a guerra acabasse e eles vencessem. A gente sabe o desfecho, né? Os alemães são derrotados. E aí, em 1945, a grande pergunta é o que nós vamos fazer com esse povo e com esses líderes derrotados? A ideia de Stalin era muito simples. Nós vamos executar todo mundo. A gente pode, já nas áreas soviéticas, a gente pode inclusive fazer aqueles processos como os expurgos da década de 30 e depois da década de 40 também, mas sobretudo os expurgos de 37 e 38 que houve na União Soviética e que mataram milhões, né? Para pôr uma pá de cal e encerrar essa discussão. Ai dos vencidos, ou isso, ou nós executamos sumariamente. Churchill preferia a execução logo, vamos pôr fim nesses líderes alemães, acabar com essa brincadeira. Mas aí os americanos vieram com uma outra ideia. Os americanos disseram não. Não é só executar, não é só pôr fim a esse regime e a esses líderes. Nós vamos fazer um julgamento. E esse julgamento deve ter uma conotação simbólica muito grande. O Barão das Capivaras aqui está lembrando, Stalin e Churchill sempre com um bom e velho pragmatismo. Exatamente, vamos acabar logo com isso, acabou a guerra, vamos resolver isso aqui. Mas os americanos disseram não. Nós vamos fazer um julgamento. E nós vamos mostrar para o mundo quem são,
quem foram os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Nós vamos mostrar para o mundo quem foram os responsáveis por tudo isso que nós vimos aqui. Nós vamos mostrar para o mundo quem foi o responsável, quem foram os responsáveis por esses grandes crimes durante a Segunda Guerra Mundial. Aí você tem uma discussão em Londres, na Conferência de Londres, em julho de 45. Os ingleses acabam aderindo à proposta americana, os franceses vão junto também, e os soviéticos ficam batendo o pé, até que o representante americano diz o seguinte: os soviéticos iriam logo resolver, executar, e estava bom. Os americanos dizem o seguinte: tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês aí do lado soviético, vocês fazem o que vocês quiserem com os prisioneiros de guerra de vocês. Nós vamos fazer um julgamento. Nós vamos fazer um julgamento e vamos mostrar para o mundo quem são os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial e pelas atrocidades do nacionalsocialismo. Os soviéticos não gostaram muito, sabe por quê? Porque, primeiro, eles não teriam controle sobre o julgamento. Eles não teriam controle sobre o processo. E é sempre bom lembrar que os soviéticos começaram a Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas, né? Os soviéticos começaram a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ao lado da Alemanha, né? E isso incomodou um pouco os soviéticos. E o segundo ponto que foi decisivo foi o seguinte: quando a guerra estava acabando e os alemães estavam se rendendo, a maior parte das lideranças alemãs se rendeu ou foi capturada pelos aliados ocidentais. Muito pouca gente foi capturada. Os soviéticos tinham uns 2 ou 3 grandes líderes alemães, líderes do partido nazista ou lideranças militares, que tinham caído nas mãos dos soviéticos. Todo mundo estava fugindo para o lado ocidental, né? À medida que o Exército Vermelho avançava, destruindo tudo, aquela horda que chegava, todo mundo fugia pro lado ocidental. E aí os soviéticos não tiveram muita escolha a não ser, ok, vamos fazer esse tribunal e vamos fazer esse julgamento. E aí naquela conferência em Londres, eles prepararam o estatuto, começaram a buscar os nomes dos criminosos e teria início ali o julgamento dos grandes criminosos de guerra. Quando a gente fala em julgamento de Nuremberg, muitos usam o termo julgamentos de Nuremberg, porque houve outros depois desse primeiro. Esse primeiro, que é o tema, que é o julgamento sobre o qual nós vamos falar aqui, ele é o mais importante. Ele foi o julgamento dos chamados grandes criminosos de guerra. No final das contas, 22 hierarcas, 22 líderes da Alemanha nazista, que foram levados ao banco dos réus. Depois disso, e esse foi o único julgamento que reuniu os 4 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Ou os 3 grandes, mais a França, né? A França que sai vitoriosa no final das contas, né? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França. Depois desse primeiro julgamento, que foi o mais marcante, os outros aconteceram isoladamente nas áreas ocupadas por cada uma dessas por cada é horrível, eu sei, pelas potências individualmente, né? Então a gente tem isso, a Cintia entrou aí, Valu entrou também, bem-vindos. E esse primeiro julgamento, como eu disse logo no início, ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico. Tudo ali tem uma razão de ser. Qual era o grande objetivo daquele primeiro julgamento? Era identificar, primeiro, os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Os responsáveis pelas atrocidades cometidas desde 1933 na Alemanha, né, e depois no mundo. E dizer aqui, foram esses aqui. E quando eu identifico os responsáveis, eu me eximo da responsabilidade também por outros crimes, outras atrocidades. Era mostrar ao mundo que o que eles haviam feito era errado e que aquilo deveria ficar marcado para sempre no inconsciente coletivo da raça humana, para que não se repetisse.
Além disso, era uma forma de demonstração de poder na Europa ocupada. E era uma maneira dos aliados mostrarem que a guerra havia acabado e que aqueles que haviam participado dela, aqueles que haviam provocado a guerra, seriam punidos. Como eu disse, é tudo simbólico. Deixa eu dar alguns números, e aí foi o grande julgamento de Nuremberg. Nada houve de semelhante àquele grande julgamento. Olha alguns números que eu trago para vocês. Foram 17 mil horas impressas, 4 mil documentos extraídos de mais de 100 mil documentos compilados, 350 mil documentos analisados. Só a peça de acusação, a peça inicial de acusação do juiz Jackson, que era o promotor americano, foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, tinha 8 volumes, 8 grossos volumes. No total, o julgamento e as principais provas foram compilados em 43 volumes, né? Em 42 volumes, né? 21 das sessões, né? Das sessões, 20 com provas e um volume de índice. Né? Então são 42 volumes. Aqui em Brasília nós temos disponível em francês na biblioteca do Superior Tribunal Militar, que é com a qual foi o volume, foi a versão com que eu trabalhei aqui, que havia disponível na década de 90, né? A versão em francês. Hoje você já encontra a versão em francês, os 42 volumes em inglês, pela internet. Né? Isso é muito legal, você ter os autos ali todos. Então, mais um dado. Como eu disse, o julgamento começa no dia 20 de novembro de 1945, portanto, há exatos 75 anos. Sexta-feira se celebrou esse aniversário de 75 anos do início do julgamento, e ele vai até 21 de outubro de 1946. Foram 11 meses, 216 dias efetivos de trabalho, 403 sessões. E eram sessões que iam, às vezes, de 9 horas da manhã até 10 horas da noite. 13 horas de sessão, direto. O nego não parava, não. Ia direto. Né? 11 meses, portanto, né? 94 testemunhas, 33 arroladas pela acusação, 61 testemunhas pela defesa. Além do que... projeções cinematográficas, no julgamento de Nuremberg, que se mostra ao mundo as atrocidades nos campos de concentração. O mundo passa a conhecer os campos de concentração pelo julgamento de Nuremberg, quando são exibidos os filmes. Né? A leitura da ata de acusação teve 16 horas, só para registrar. Né? Então, foram 11 meses muito intensos de trabalho. Né? É a primeira vez que se usa o termo genocídio. Né? O termo tinha sido cunhado alguns anos antes, mas é a primeira vez que se usa formalmente o termo genocídio, é no julgamento de Nuremberg. Então a Lívia está falando que caiu, eu não sei se foi só para você ou se foi para todo mundo, mas agora ela diz que voltou. Né? Bom, em Nuremberg, a gente tem todo esse simbolismo. Qual é a figura mais importante num julgamento? Qual é a figura mais importante no julgamento? Sem dúvida nenhuma são os réus. Sem dúvida nenhuma são os réus. Se eu não tenho réu, eu não vou ter julgamento. Né? E quem eles levaram para serem julgados nesse primeiro grande julgamento dos grandes criminosos? Bom, Hitler havia cometido suicídio, Goebbels havia cometido suicídio. Né? E aí ficou a grande dúvida, quem é que nós vamos trazer? E aí começam as discussões. Eles buscaram, então, trazer
pessoas que representassem os vários segmentos da sociedade alemã. Além, é claro, daqueles que eram figuras indiscutíveis. Hermann Göring, que até praticamente o final da guerra foi o número 2 do Terceiro Reich, né? Mas também Rudolf Hess, que em 1941 pega um avião e foge misteriosamente, parte misteriosamente da Alemanha e vai para a Inglaterra. Até hoje não se sabe, não foi divulgado até hoje qual era o objetivo de Hess ali. Ele foi dado como louco. Outros dizem que ele foi para tentar negociar a paz com os aliados. Era um momento em que a Alemanha estava por cima, né? Que o Reino Unido estava lutando praticamente sozinho a guerra. Albert Speer, bem lembrado, Matheus, Albert Speer, o arquiteto do Terceiro Reich, que no final da guerra, quer dizer, desde 1942, era o ministro dos suprimentos, né, era encarregado da infraestrutura do Terceiro Reich. E por aí vai. Você tinha banqueiros, você tinha os militares, tinha um segmento militar, inclusive o almirante Karl Dönitz, que era o presidente da Alemanha, que era o chanceler do Reich, melhor dizendo, que era o Führer da Alemanha, sucessor de Hitler. Hitler determina que o almirante Dönitz seja o seu sucessor, e assim o foi, né? Membros do Estado-Maior alemão, né? O Jodl, por exemplo, e esse grupo de homens foi selecionado de uma maneira muito específica. Eles deveriam representar os vários segmentos da sociedade alemã que estava sendo colocada no banco dos réus. Havia ainda Martin Bormann, que foi julgado em absência, foi julgado à revelia, ele não estava presente, ele desapareceu no final da guerra. Havia o Dr. Ley, que era um dos ministros do Reich, que comete suicídio um pouco antes do início do julgamento, de modo que no final das contas havia ali 22 homens levados ao banco dos réus. O Márcio está dizendo aqui, o mais esperto foi o Speer, ele fez um movimento ousado que o salvou, assumiu toda a culpa do que pôde. A gente vai ver isso mais adiante. Isso se dividiu, né, os réus. Alguns com maestria, e aí a maestria, por exemplo, de Hermann Göring tomando a frente de tudo, né, dizendo, eu não reconheço esse tribunal e eu não fiz nada de errado. Nós estávamos cumprindo o nosso dever. Os militares também diziam isso. Speer, à medida que o julgamento foi seguindo, né, ele fez um movimento e junto com o Baldur von Schirach, que era o líder da juventude hitlerista também, jovem, eles disseram, sim, nós somos responsáveis, nós somos enganados, nós somos vítimas desse processo como um todo. E veja, tudo isso era uma catarse que estava relacionada à sociedade alemã. Havia aqueles que admitiam, haviam aqueles que não aceitavam o julgamento do tribunal, havia aqueles que diziam que tinham cumprido ordens e defendiam essa perspectiva, e havia aqueles alemães que se viram como parte inocente, ou pelo menos alguém que havia sido iludido pelo canto da sereia do nacionalsocialismo e do Terceiro Reich. Bom, esses homens foram colocados no banco dos réus. Vamos falar dos juízes rapidamente. Se buscou juízes entre os juízes das 4 potências vencedoras. Eram 2 juízes, um titular e um suplente soviéticos, 2 juízes americanos, 2 juízes britânicos e 2 franceses. Os soviéticos eram militares, participaram das sessões o tempo todo de uniforme. Não dá para entrar em detalhes sobre os juízes aqui, a nossa live já está acabando, daqui a pouco acaba, mas eram juristas renomados nos seus respectivos países, né, e que foram levados como juízes para o Tribunal de Nuremberg. O Ministério Público também era composto por representantes dos 4 grandes,
que deveriam falar em nome deles mesmos, dos seus países, melhor dizendo, e da humanidade como um todo, né? Tinha à frente do Ministério Público General o juiz Robert Jackson, que era juiz da Suprema Corte e foi indicado para juiz da Suprema Corte. Era um nome muito respeitado nos Estados Unidos, o juiz Jackson. Os crimes de Nuremberg se dividem em 4 grandes grupos. E eles estão previstos no artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg. São crimes, os crimes dos quais aqueles homens eram acusados, e aí tem uma particularidade, não dá para falar muito disso agora, mas foram acusados não só pessoas, como organizações também. Quem é da área de direito vai se assustar. Quem é da área de direito vai se assustar, né, com isso, porque organizações foram levadas a julgamento. O povo alemão foi levado a julgamento como um conjunto, né? No final das contas foi absolvido. Mas eu não vou entrar nas organizações, não. Zé Antônio, bem-vindo, meu irmão. Lá de Varginha. Quais os 4 grandes crimes, conjuntos de crimes? Primeiro, os crimes contra a paz, que se dividiam em 2 grupos. O crime de complô e o crime de agressão. O crime de complô estabelecia que os réus ali haviam participado de um plano concertado desde o final da Primeira Guerra Mundial. E isso é louco, porque esse crime foi inventado ali desde o final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Haviam conspirado para estabelecer o nacionalsocialismo na Alemanha e, em seguida, provocar a Segunda Guerra Mundial, né? Eu comento sobre isso no meu livro com mais detalhes, Julgamento de Nuremberg. A Bia está falando que foi um grande avanço para o direito humanitário, diga-se de passagem. Vamos falar disso também, Bia. Acho que dá tempo da gente falar disso nos próximos 8 minutos. Vamos lá. Crime de complô, crime de agressão, que estava relacionado a iniciar uma guerra de agressão, né? Que foi o que os alemães fizeram em 1º de setembro de 1939 e que os soviéticos fizeram logo depois. Mas os soviéticos não estavam no banco dos réus, estavam na posição de juiz, né? Crimes de guerra, conforme já se conhecia e já estava previsto nas convenções da Haia e nas convenções de Genebra de 29, né? E outras convenções. E crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade foram inventados, foram criados em Nuremberg também. E envolviam aquelas atrocidades que foram cometidas pelos alemães e seus aliados na Europa. As sentenças, depois desses 11 meses, houve finalmente as sentenças e os réus foram condenados com sentenças, com penas que variavam de 10 anos de prisão a pena de morte. Dos 22, 3 foram absolvidos. E isso tem o seu simbolismo também. 3 foram absolvidos porque não se podia condenar toda a sociedade alemã. Não podia se condenar toda a sociedade alemã. Então as penas também tiveram um caráter simbólico muito grande. Aqueles que foram executados por enforcamento, né, alguns dias depois, e a sentença era muito clara: eles deveriam ser enforcados sem as suas comendas, sem as suas divisas, apenas com a roupa do corpo. Depois, seu corpo deveria ser cremado e jogado em algum rio da Alemanha, jogadas as cinzas em algum rio da Alemanha. Por quê? Para que não houvesse nenhuma forma de peregrinação ao local onde estivessem as cinzas desses condenados, desses executados. Vamos falar um pouco, Márcio, sobre isso. Não tinha por que ter... não tinha por que não ter um julgamento, exatamente. Alguns aspectos controversos, bem rapidinhos, sobre Nuremberg, né? Procedimento, houve um grande problema de procedimento, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os sistemas jurídicos eram diferentes,
o sistema europeu continental era diferente do anglo-saxônico britânico e sobretudo britânico, mas também norte-americano, e era diferente do sistema soviético. Quem é da área de direito sabe que essa é uma diferença muito marcante nos sistemas jurídicos. Nos sistemas jurídicos. Quem opera no direito romano-germânico, no direito continental, a princípio vai ter muita dificuldade de operar nas regras anglo-saxônicas. É completamente diferente em termos de processo, em termos da maneira como se conduz o julgamento, a rolagem de provas, de testemunhas, esse tipo de coisa. E aí a gente estava diante do seguinte dilema. Nós tínhamos o direito soviético, mais continental. Nós tínhamos os franceses, direito continental puro, né, romano-germânico. Nós tínhamos os britânicos, puro anglo-saxão. Né? Nós tínhamos os americanos que tinham um pouco misto isso. Né? E os alemães que estavam sendo julgados, porque afinal de contas, na Alemanha, naturalmente, era o direito romano-germânico. E aí a grande questão os réus serão julgados com que procedimentos? Como é que será o processo em si? O direito penal diria que naturalmente tem que ser o processo que facilite mais a defesa do réu. Só que em Nuremberg a decisão foi que se fizesse um modelo misto com um significativo caráter anglo-saxão. E isso prejudicou a defesa. Agora não vai dar para a gente falar sobre mais detalhadamente sobre esses aspectos. Quem sabe a gente faz uma live na próxima semana ou na outra para falar disso, mas um outro ponto controverso, e aí o Márcio já assinalou isso, é o caráter de tribunal de exceção de Nuremberg. Indiscutivelmente foi um tribunal de exceção. Foi um tribunal criado após o cometimento dos crimes, foi um tribunal com juízes que pertenciam às potências aliadas, né? Foi um tribunal criado para julgar aqueles homens. Então a gente tem o caráter de tribunal de exceção em Nuremberg. Juízes, eu já assinalei, se questionou o princípio da imparcialidade do juiz, o juiz tem que ser imparcial, e aí se perguntava muito por que esses juízes são britânicos, franceses, soviéticos e norte-americanos, ou só são britânicos, franceses, soviéticos e norte-americanos? Por que nós não temos juízes de países neutros? Por que nós não temos juízes alemães ali? Né? Então, isso se questionou. Se questionou, por exemplo, o fato de que os juízes, por mais isentos que fossem, estariam indubitavelmente influenciados pela guerra e pelo confronto com os alemães, seus inimigos. Eu não vou nem falar dos soviéticos, que já chegaram com as sentenças prontas, isso é fato. A mando de Stalin, vai lembrar quem é que estava à frente da União Soviética nessa época, chegaram com as sentenças prontas. Né? Mas mesmo os britânicos, mesmo os franceses e americanos, sentiram, alguns mais do que os outros, na pele a ocupação alemã, ou as bombas alemãs na cabeça, ou os seus sendo mortos pelos alemães. Então se questionou isso. Violação de princípios essenciais, como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. Não existe lei, não existe crime sem lei anterior que o estabeleça, nem pena sem uma devida cominação legal. O que quer dizer isso? As penas de Nuremberg foram criadas ali. Né? E os crimes, uma parte importante deles, sobretudo os crimes contra a humanidade, o crime de agressão, o crime de conspiração, foram criados ali. Né? E tudo isso tem a ver com o simbolismo de Nuremberg. Outra coisa, impossibilidade de recurso. Não houve possibilidade de recurso dos réus à sentença. Não havia a quem recorrer da sentença do tribunal. Quem é da área jurídica já se assusta. Como é que eu não tenho uma segunda instância? Não havia ali. Não havia possibilidade de recurso. Né? Aí você vai me dizer, não, mas era um tribunal diferente, era um tribunal de exceção. E aí eu vou retrucar. No tribunal de Tóquio, para os grandes criminosos de guerra, para os grandes criminosos de guerra do Extremo Oriente, os japoneses, havia a possibilidade de recurso das sentenças
do Tribunal de Tóquio. O recurso era a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas havia. E houve quem recorreu e a sentença foi revista. Houve quem recorreu e a sentença foi revista no Tribunal do Extremo Oriente. Isso era impossível em Nuremberg. Eu estou olhando a hora aqui, eu vou já ter que acabar. Então isso quer dizer que a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer outra live para falar da importância de Nuremberg e responder aquela pergunta da Ivanilde. E por que Nuremberg? Eu vou dizer, mas eu vou dizer numa próxima live. A gente vai concluindo aqui, porque eu vou falar de mais alguns aspectos controversos. Impossibilidade de recurso, eu falei disso. Impossibilidade de se argumentar ou de se apresentar argumentos de política internacional. O que é isso? Explico. O von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores do Terceiro Reich, acusado, condenado, executado pela participação em todos esses crimes, complô, agressão, crimes de guerra. Um dos trechos durante o julgamento acusam o Ribbentrop, por exemplo, do pacto Molotov-Ribbentrop, de ter iniciado a Segunda Guerra Mundial, né, graças ao pacto Molotov-Ribbentrop. E aí a defesa de Ribbentrop diz, não, peraí. Pode ser até que nós tenhamos começado a guerra. Mas os soviéticos também começaram. Os soviéticos atacaram. Os soviéticos, por exemplo, eram nossos aliados. Os soviéticos atacaram vários países europeus, por exemplo, no início da guerra. A Finlândia, por exemplo. A própria Polônia, 15 dias depois dos alemães entrarem ali. Os soviéticos, em 8 de agosto de 1945, declararam guerra e atacaram o Japão. Até então não havia conflito entre União Soviética e Japão. O Japão se rende alguns dias depois, né? E aí a resposta do tribunal é, não, isso aí não pode ser levantado, porque isso aí é política internacional. O tribunal não vai entrar em questões de política internacional. Então tudo isso fez do julgamento de Nuremberg um julgamento muito polêmico. Na próxima semana, nesse mesmo horário, às 17 horas, por esse mesmo canal, eu vou continuar falando do julgamento de Nuremberg. E aí eu vou falar dos aspectos positivos e fundamentais de Nuremberg. Por que Nuremberg foi considerado o maior julgamento da história? E quais as consequências daquele julgamento que durou 11 meses, 216 dias efetivos de sessão? A gente vai falar disso na próxima semana, às 17 horas, nesse mesmo canal. Até lá eu quero agradecer a vocês, obrigado Lívia, obrigado, quero agradecer a todos vocês pela participação, pela presença aqui, foi muito interessante e dizer que essa live eu devo estar subindo lá pela quarta-feira no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, obrigado Dario, e lembrar que a gente vai falar de Nuremberg também no nosso mini curso online sobre Guerra Fria. A Bia botou o link aí, olha, tá muito legal o mini curso online sobre Guerra Fria, nos dias 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22. Obrigado Ana, obrigado a todos, onde eu vou sortear um livro para aqueles que estiverem no curso. Então, lembrem do nosso mini curso online, as inscrições ainda podem ser feitas, eu sei, o Márcio está inscrito também, né? Ansioso pelo primeiro dia de aula, vamos em frente, Márcio, acho que vai ser muito legal, A Beatriz já botou o link aí para quem quiser, você também acessa o link com o formulário de inscrição pelo meu perfil, é só dar uma olhada no meu perfil e, bom, que tenham uma ótima semana a todos. Próximo domingo a gente se encontra para continuar falando de Nuremberg. É muito pouco tempo, né, minha gente? É pouco tempo, 1 hora é curtinho. Obrigado, Luana. Vai se inscrever no mini curso, ótimo. Semana que vem tem mais. Tenha uma ótima semana. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até lá. Abraço.